Olá, que alegria ter você aqui comigo hoje. Já parou para pensar como a vida de uma pessoa pode mudar de forma radical? Como alguém que é desprezado pela sociedade pode se tornar uma das figuras mais importantes da história? Hoje vamos mergulhar na incrível jornada de um homem chamado Mateus, o cobrador de impostos que se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Antes de conhecer Jesus, Mateus, também chamado de Levi, tinha uma profissão muito impopular. Ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos para o Império Romano. Naquela época, os cobradores de impostos eram vistos como traidores do seu próprio povo. Eles trabalhavam para os opressores romanos e muitas vezes cobravam mais do que o devido para enriquecer. Por causa disso, eram odiados, isolados e considerados pecadores públicos, impuros aos olhos da sociedade religiosa. Imagine viver assim, com o desprezo diário das pessoas ao seu redor. Mas um dia, tudo mudou. Jesus estava passando por Cafarnaum e viu Mateus sentado em sua coletoria. Pense na cena, um homem ocupado com seu trabalho, contando moedas, talvez acostumado com os olhares de reprovação. E então, Jesus se aproxima. Ele não o julga, não o condena, não o ignora. Pelo contrário, Jesus olha para ele e diz apenas duas palavras: siga. Que convite poderoso! Naquele instante, Mateus tomou a decisão que transformaria sua vida para sempre. Ele se levantou, deixou tudo para trás, sua fonte de renda, sua segurança material, sua antiga identidade, e seguiu Jesus. A Bíblia nos conta que, logo depois, Mateus ofereceu um grande banquete em sua casa para Jesus. E quem ele convidou? Seus amigos, outros cobradores de impostos e pecadores. Isso causou um escândalo entre os fariseus e os mestres da lei. Eles questionaram os discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? A resposta de Jesus é uma das mais belas e reveladoras de todo o Evangelho. Ele disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Essa passagem nos ensina tanto sobre o coração de Deus. Jesus não veio para os que se acham perfeitos ou justos por conta própria. Ele veio para os que reconhecem sua necessidade, sua doença espiritual. Ele veio para os quebrados, para os marginalizados, para os que a sociedade descarta. O chamado de Mateus é a prova viva de que não existe ninguém tão perdido que não possa ser encontrado pela graça de Deus. Não importa o seu passado, seus erros ou como as pessoas te veem. Para Jesus, você é valioso e tem um propósito. A transformação de Mateus foi completa. De um homem focado em ganhos materiais e isolado socialmente, ele se tornou um seguidor devoto de Cristo. Parte de um novo círculo de amigos, uma nova família. Ele viajou com Jesus, testemunhou seus milagres, ouviu seus ensinamentos em primeira mão. Ele viu a compaixão de Jesus pelos pobres, a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos. Ele aprendeu sobre um novo tipo de reino, um reino que não é deste mundo. E é aqui que entramos na segunda parte da sua incrível contribuição. Movido pelo Espírito Santo, Mateus usou as habilidades que tinha para registrar a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele, que antes registrava impostos e dívidas, agora registrava a mensagem da salvação. Ele escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus é uma obra-prima. Ele foi escrito principalmente para o público judeu, com o objetivo claro de provar que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Mateus faz mais de 60 citações das profecias hebraicas, mostrando como Jesus cumpriu cada uma delas. Ele começa com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão e Davi, estabelecendo sua legitimidade como o rei prometido. Uma das características mais marcantes do Evangelho de Mateus é a forma como ele organiza os ensinamentos de Jesus em grandes discursos. O mais famoso deles é o Sermão da Montanha, que encontramos nos capítulos 5 a 7. Ali estão as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso e ensinamentos profundos sobre justiça, amor aos inimigos, ansiedade e confiança em Deus. É um manual para a vida no reino dos céus. Mateus nos apresenta Jesus como o novo Moisés, o grande mestre e legislador. Ele nos mostra Jesus como o Rei dos Reis, cujo reino é de justiça e paz. Ele também enfatiza a autoridade de Jesus sobre a doença, a natureza, os demônios e até mesmo a morte. Ao mesmo tempo, ele revela um Jesus cheio de compaixão e misericórdia, que veio servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O relato de Mateus é detalhado e cuidadoso. Ele nos dá a história do nascimento de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o batismo por João Batista, as tentações no deserto, a chamada dos 12 discípulos, as parábolas do reino, a transfiguração, a entrada triunfal em Jerusalém e, claro,
os eventos cruciais da paixão, crucificação e ressurreição. Foi através da pena de Mateus que recebemos a grande comissão. As últimas palavras de Jesus registradas em seu evangelho: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Que promessa maravilhosa! A história de Mateus é um espelho para nós. Quantas vezes nos sentimos definidos por nosso passado, por nossos erros, por nossa profissão ou pela opinião dos outros? Mateus nos mostra que nosso verdadeiro valor e identidade não estão no que fizemos ou no que temos, mas em quem nos chama. O mesmo Jesus que olhou para Mateus na coletoria e disse: siga, olha para você hoje, exatamente onde você está, e te faz o mesmo convite. Ele não espera que você seja perfeito para segui-lo. Ele te chama no meio da sua bagunça, da sua dor, das suas dúvidas. Ele te chama para uma vida de transformação, propósito e esperança. A história de Mateus nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa. Ele usou um cobrador de impostos desprezado para escrever o primeiro relato do Evangelho, a porta de entrada para o Novo Testamento, que tem abençoado bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Se Deus pôde transformar Mateus de forma tão profunda, imagine o que Ele pode fazer em sua vida. O convite de Jesus é um convite para deixar o velho para trás e abraçar o novo. É um convite para trocar a contabilidade do pecado pela contabilidade da graça. É um convite para fazer parte de uma história muito maior do que a nossa. Vamos terminar com uma breve oração, refletindo sobre essa jornada. Se você sentir em seu coração, repita comigo. Pai Celestial, muito obrigado pela história de Mateus. Obrigado por nos mostrar que a tua graça é maior do que qualquer erro nosso e que o teu chamado alcança a todos, sem exceção. Assim como tu viste Mateus em sua coletoria, vê-nos hoje em nossa situação. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a deixar para trás tudo o que nos afasta de ti. Nos dê a coragem de seguir Jesus, assim como Mateus fez. Transforma nossa vida, usa os nossos dons para a tua glória e escreve uma nova história para nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você nunca tomou a decisão de seguir Jesus, eu te encorajo a fazer isso agora. O mesmo convite feito a Mateus é feito a você. Basta abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu aceito o teu convite. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. É a decisão mais importante e transformadora que você pode tomar. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Que a paz de Cristo esteja com você.